Oi galera, bem-vindos ao programa de estreia. Meu nome é Diogo, eu sou ilustrador e designer profissional, sou dono da Tum Ilustração, uma produtora, um estúdio que fornece ilustração para o meio publicitário e editorial. Estou agora junto ao Cristão Geek, trazendo análise de conteúdo, produção através de ilustrações artísticas e vídeos também a partir de agora. Sobre o programa. Esse programa é destinado a fazer análises críticas, análises visuais sobre filmes, séries, quadrinhos, personagens, qualquer questão relativa à criação visual. Então, no programa de hoje especificamente, nós vamos tratar de uma outra questão. Também é desenho, mas no programa de hoje vocês estarão me acompanhando no desenvolvimento do desenho do Marcelo Takano. Quem é o Marcelo Takano? Ele foi o ganhador do sorteio que houve no Cristão Geek. Há um mês atrás sorteamos um desenho para os inscritos em nosso canal no YouTube. Se inscreve aqui. E esses inscritos, o ganhador dessa promoção foi o Marcelo Takano. Hoje vou estar desenvolvendo um cartoon em cima de fotos dele e da família dele. Vocês vão poder estar acompanhando como funciona esse processo, né? Desde o traço, desde a caracterização do personagem para ficar próximo, né? a referência à pessoa de verdade, e do esboço ao traço, do traço à colorização, da colorização à finalização. Vocês vão poder estar conhecendo um pouquinho mais do meu universo, aprendendo também, quem sabe, um pouco. E é isso. Tá joia? Vamos lá. Vem comigo. Então, pessoal, o programa que eu utilizo aqui é um programa chamado Mangá Studio. Ele é mais para desenhistas, mas ele abre fotos, que nem o Photoshop, né, que são as fotos da família do Marcelo Takano, e até tem a foto do filho dele, como referencia a temática do desenho. Esse é um programa mais destinado a desenhistas. Ele simula, como vocês podem ver aqui, um traço de lápis com mais fidelidade do que o Photoshop. Em função do Photoshop ser um programa bem aberto, bem abrangente, ou seja, para inúmeros tipos de profissionais, não só desenhistas, mas fotógrafos, né, designers, né, entre outros. Então ele possui recursos mais abrangentes, e esse aqui já tem essa característica mais voltada ao desenhista. Eu estou aqui fazendo esboço aqui da família dele. Como vocês podem ver, eu escolhi como se fosse um lápis azul. Esse lápis azul, ele era muito costumeiro dos desenhistas, de quadrinistas também, né? Para esboçar os seus desenhos antes de defini-los com um lápis mais escuro, com um grafite normal mais escuro, ou já finalizando com uma caneta de nanquim, ou com um pincel de nanquim, ou a própria pena de nanquim também. Enfim, porque esse lápis azul ele era muito usado, e eu continuo usando assim, né, só que virtualmente. Porque inicialmente, né, a pessoa esboçava e fazia aquela folha toda suja e tal, e quando eu ia escanear ele não aparecia, só aparecia só o grafite mais escuro ou a tinta. Aqui eu baixei a opacidade aqui do desenho para poder, como se tivesse passado uma borracha, né, que eu vou começar a definir, como se fosse ainda tô no processo ainda do desenho, do esboço, né? Mas trazendo um pouco mais de definição. Primeiro aquele esboção, aquela massa mais indefinida, e aquilo já trazendo um pouco mais de definição, procurando fazer mais próximo, mais fiel a pessoa, ao personagem, né? E aí aqui eu já consigo aqui, através dessa diferença entre tonalidade, né, deixar aquele layer, a camada daquele lápis esboçadão bem clarinho, já vem procurando aqui um mais claro.
Aqui também estou procurando referências do Robin, né? Porque pela aquela foto inicial do filhinho deles, que deu a temática do Batman, então eu combinei com o Marcelo de fazer a família do Batman, né? Então o filho vai ser o Batman, o Marcelo vai ser o Robin, né? E a sua esposa a Batgirl. E aí eu procuro muita referência. Para poder trabalhar. Não tenho nada de cabeça, assim. Algumas coisas eu tenho, né? Mas, por exemplo, uma roupa do Robin, como é que é? Não sei ao certo. Lembro que ele tem uma capa, né? Tinha uma é verde, amarelo, mas sempre buscando referências, né? Aqui também agora começa aqui o rostinho do filho dele, também utilizando, fazendo a adequação conforme a fotinha que eles me enviaram. Eu procuro iniciar sempre a definição do personagem pelo rosto, na verdade pelo olho, né? Mas depende um pouco também, são um pouco abertos. Às vezes tem pessoas que têm características muito fortes, né, muito marcantes, e pode ser na orelha, pode ser o nariz, pode ser a boca, e aí às vezes eu até começo por outras partes do corpo, né? Mas no padrão, assim, em geral, eu procuro começar olho, nariz, boca, cabeça, e aí eu venho desenvolvendo aqui, ó, venho buscando o corpo, o formato mais ou menos que eu quero, entendo que vai cair bem. Procurei botar a mãozinha dele na cintura, né? Como se fosse tcharam, sou o Batman. Central, assim, ele tá numa forma também central ali, centralizado ali entre o pai e a mãe ali, né? Pra equilibrar bem a figura, né? Eu tinha iniciado o esboço com os pais em pé, mas eu resolvi pôr eles sentados não, ajoelhados, agachados, né, como pode ver aqui, já o do Marcelo tacando, para poder ficar uma coisa com mais ternura, né, aproximar pai e filho, e mãe, e deixar uma família unida, uma coisa, senão eles vão ficar muito distantes um do outro. E também, como isso é um desenho de cartoon, assim, as pessoas chamavam antigamente de portrait-charge, assim, não é uma caricatura, é um cartoon, um cartunzinho, assim, né? Ele é delicado, né? Ele não distorce, não deixa feio a pessoa. Então, nessa composição deles aproximados, eu consigo também trabalhar com cabeças um pouco maiores, entendeu? Não é um desenho, isso aqui não é um desenho, obviamente, que não é um desenho anatômico, né? Assim, tem anatomia, mas está distorcida, não preciso respeitar em nada ela, né? A anatomia aqui, ela está subjugada à cartoonização, a comunicar as características das pessoas. Então, a anatomia é em segundo plano. Ela só está servindo a trazer aquelas características das pessoas, deixar a coisa mais engraçada, só dando suporte ao rosto, vamos dizer assim, né? Aqui eu estou trabalhando aqui o uniforme da esposa do Marcelo Tacano, segundo o uniforme da Batgirl, que hoje em dia já tem existem diversos modelos de uniforme, tanto do Robin também, Batman, então não vou nem falar. São muitos anos, né, de desenvolvimento, e passar do tempo vão se desenvolvendo muitas opções de uniforme. Pesquisei até do Robin, tem Robin com aquela meia calça, tem Robin de bermuda, tem de calça, tem de outras cores. Mas eu procurei fazer ele um pouco mais clássico, botar ele com um Robin de sunga, como se fosse uma sunga, e um sapato tipo do Peter Pan, né? Ali mais à esquerda, ali no Marcelo Tacano, pra ficar uma coisa mais cômica, né? Aqui eu tô passando por um outro processo, né? Eu baixei a opacidade de novo para que ficasse uma coisa mais branda aos olhos, para que eu pudesse começar a iniciar o processo de arte final.
certo? Como eu havia dito, né? A arte final era feita com pena de nanquim, caneta de nanquim ou pincel a nanquim. Nanquim é uma tinta preta, né? Ainda é vendido até hoje, muita gente usa, mas eu estou usando um processo digital aqui para simular essa tinta. E esse programa, o Mangá Studio, ele possui ali um simulador de pena, parece pena mesmo, aquela pena que se vê, pena que as pessoas usavam para escrita antiga, certo? Só que havia modelos também para desenho. Então esse programa aqui ele simula certinho. Se eu dou uma ajeitada para a esquerda, faço uma curva para a direita, essa pena, ela, conforme você pressionava, ela abria e fechava, certo? Trazendo contornos mais grossos aos mais finos. Isso era muito visto em arte final. Existem inúmeros tipos de arte final, né? Mas era muito visto em artes finais mais clássicas, assim, mais comerciais também. Por exemplo, da Disney, Pato Donald, Mickey e diversos outros nos americanos também. Essa arte final é basicamente, vamos dizer assim, se existe uma curva, ela engrossa o traço, se ela vai voltando da curva, vai afinando o traço, né? Aqui eu uso de uma forma um pouco mais delicada, né? Um pouco mais não tão sinuosa, né? Porque estou simulando um quadrinho americano, e o quadrinho americano ele trabalha com essa questão da arte final, essa questão das curvas, de uma forma um pouco menos exagerada, vamos dizer assim, não tão infantil, certo? Tem algumas que não tem nem variação, é só uma linha, quase sem variação, e os desenhistas também procuravam transpor profundidade através dessas linhas, como, por exemplo, o fininho dele está aqui, é o João, se eu não me engano, ele está aqui no primeiro plano, e a linha dele, se fosse uma arte final do estilo Disney, haveria de ser um pouquinho mais grossa do que a linha do pai, para dar a impressão de profundidade de uma maneira bem mais clara. Mas com isso porque antigamente, vamos dizer assim, era tudo mais voltado ao preto e branco, né? Com o passar do tempo veio as histórias em quadrinhos a ganharem cores, mas ainda chapados ou poucas cores, simulando a sombra, retículas. E então havia muito essa questão do traço, assim, muita importância do traço, assim, de diferenciar quem está em primeiro plano, ou seja, na frente, em segundo plano, ou seja, né, atrás de quem está na frente, e o cenário atrás, que era uma linha mais fina ainda. Com o passar do tempo, isso perdeu essa lei, não é que não tenha perdido a importância continua, o raciocínio ainda continua, mas a lei, essa questão, assim, essa regra geral perdeu um pouco, porque com o advento das mídias, com o advento das gráficas, das impressões, não existe mais necessidade de se dar a impressão da profundidade através do traço em si. Isso se dá de outras formas, né? Principalmente através das cores. Então, principalmente hoje em dia, e principalmente no quadrinho americano, as linhas são uma coisa mais tênue, uma coisa mais branda, né? Existe uma outra, ao invés dessa inteligência, existem outras inteligências aplicadas ali naquela arte final. Parece uma coisa até simples de fazer, né? Mas ao você tentar iniciar ao fazer isso sem referência, sem conhecimento de como é que se trabalha, acaba o resultado final podendo ficar uma coisa bruta, uma coisa feia, ou com um acabamento rústico demais. O que não é um problema se você procura fazer um trabalho com essas características, né? Se você, na verdade, está querendo fazer um desenho mais artístico, solto, tudo bem, mas tudo precisa ser razoavelmente intencional, né? Então, como
o desenho dos nossos amigos aqui se referencia numa cultura pop, num quadrinho americano, eu preciso continuar indo por esse segmento de estilo. Eu vou procurar estar mostrando está passando algumas imagens de estilos de arte final diferentes para que vocês possam vir a ter conhecimento. Como eu falei, existem inúmeros diversos tipos de estilos, né? E a pessoa quando está começando, o desenhista como está começando, é muito interessante e faz muito bem ele poder pesquisar, conhecer e até imitar esses diversos estilos, pois quando ele imita, ele absorve também aquelas propriedades daqueles desenhistas. O desenho dele não vai ficar igual, ele não vai dizer que ele está imitando por prática, para poder absorver aquelas características, para poder entender o pensamento do desenhista ao compor um estilo, ao compor um desenho, uma linha de desenho. Eu fiz muito isso, copiei diversos estilos de arte final, diversos estilos de desenho. No final das contas ficou uma misturada, assim, né? Fica aquela questão que é dentro da pessoa já, né? Procuro sempre ter uma característica um pouco cômica, assim, um pouco leve também. Tem gente que tem um desenho pesado tanto no visual, assim, grosso, agressivo, né, duro, às vezes até, como posso dizer assim, triste ou até macabro. E eu não fui por esse viés, porque eu nunca tive, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de humor, de brincadeiras e tal, isso faz parte da minha personalidade. Então, quando um trabalho, na maioria dos trabalhos onde eu não preciso fazer algo com um tom pesado, com um tom drástico, uma dramaticidade, alguma coisa nesse sentido, então naturalmente já caminha para esse lado, por esse tom cômico, certo? Apesar de eu ter imitado ilustradores na minha aprendizagem de diversos estilos, seja de tons cômicos ou de variação de estilos mais agressivos, pesados, dark, mais para esse sentido. Aqui eu começo a coloração, já acabei o processo da arte final, vamos dizer assim, né? Cheguei ao final dele. Muitas vezes, sim, posso vir a terminar depois das cores o processo da arte final. Como pode ver agora, eu havia esquecido do símbolo do Robin, acrescentei ao processo das cores. Existem muitos tons de amarelo, existem muitos tons de verde e existem muitos tons de vermelho também, né? Saber qual tom exato, né, que combine com a pele. Existem muitos tons de pele também, né? Você pode ver que aqui eu estou pegando um tom um pouquinho avermelhado, o do filho um pouquinho mais brando, mais clarinho, acompanhando, claro, a referência que eles me deram. Mas isso se chama, vamos dizer assim, você tem que escolher uma paleta de cores, certo? Uma paleta de cores, qualquer foto que você veja, qualquer lugar que você venha a registrar, pela iluminação daquele lugar, pela região, né? A iluminação que eu digo, tanto sombra quanto luz, as cores sempre tendem a ficar de um jeito. E na ilustração, de um jeito que eu digo assim, de um jeito que elas estão combinando entre elas, estão harmônicas entre elas. Na ilustração a mesma coisa, você precisa escolher, acertar na paleta de cor, que as cores estejam harmônicas entre elas, tá certo? O tom do vermelho precisa ser um tom do vermelho que combine com um tom do verde. E não é vermelho, verde é verde, tá tudo certo, joga lá e vai ficar bom. De maneira nenhuma, não pode ficar nada agradável aos olhos, entende? Então, por exemplo, existem como saber qual paleta de cores? Existe 1 bilhão de paletas de cores, assim, é incontável, porque
você pode... Existem geradores de paletas de cores na internet, tem site que gera paletas de cores para você. Você escolhe, eu quero esse verde, quero com esse vermelho e com esse azul. Aí gera as outras 15 cores que combinam para você. Ele gera, né? Eu só estou falando um processo já mamão com açúcar, né? Na mão. Mas você também pode pegar, como eu falei, paleta de cores de fotos, né? Olhar a foto e sequestrar as cores que você acha interessante para montar o seu projeto, daquela foto específica, ou você pode sequestrar isso de outras ilustrações, certo? De diversos estilos. Eu estou procurando aqui, fazendo meio que uma miscelânea. Eu quero manter naquele estilo antigo de cores do Batman, do seriado de TV, né? Daquele, que era bem cômico, né? Bem absurdo também, mas que era uma cores vivas assim, né? E ao mesmo tempo eu tô misturando um pouquinho com uma tonalidade de uma ilustração que eu vi, que eu achei que eram boas cores para poder me referenciar, entende? Então eu tô misturando uma coisa com a outra. Vou tentar mostrar para vocês aí durante o processo. Como eu havia falado, eu havia esquecido da capa do Robin. Aí eu desenhei ela agora, passei a arte final, né? E agora eu tô trazendo a cor, a coloração dela, né? Esses processos são assim, eles se misturam mesmo, entende? Para chegar num resultado final, e muitas vezes a gente esquece de coisas, ou bota coisa demais, entendeu? E depois corrige no final. Como já vi, por exemplo, a esposa do Marcelo tá ali, né? Com a mão na frente. Já vi pessoas que desenharam assim, uma pessoa com 6 dedos. Eu mesmo já fiz isso. Eu desenhei a pessoa com 6 dedos por desatenção. E cheguei em cima da hora, meu Deus, tem que corrigir. E volta atrás e corrige tudo. Mas é tudo assim, digitalmente as coisas ficam muito mais fáceis, né? Iniciei aqui o processo de sombra, shadows, né? Das cores. Mas digitalmente as coisas ficam bem mais fáceis, mas antigamente que era um terror. Se você errasse, dava muito trabalho corrigir, muito trabalho, entende? Assim, pequenas coisas dão muito trabalho. Já no processo do scanner já estava mais fácil. Sem scanner, meu Deus do céu, não tinha pra onde ir. Era muito trabalhoso, tá certo? Procurei aqui escurecer aqui o centro para poder dar um destaque ao filho deles, né? Vou deixar o filho deles ali mais claro ali entre eles. E o tom da roupa do casal eu procurei escurecer ali para exatamente isso, para dar um plano de fundo, né? Para ganhar contraste, o filho deles ficar mais evidente. Tô procurando estudar tons procurei estudar tons para a máscara dele. Algumas coisas deram certo, outras não. É claro, o vídeo está extremamente adiantado, né? Esse é um vídeo que possui 30 minutos, mas esse trabalho se deu em muito mais horas que isso, né? Está bem adiantado mesmo, com alguns cortes até para não se estender e não ficar cansativo, tá certo? Agora eu joguei algumas highlights ou luzes, né? Para dar o volume, esse aspecto tridimensional, né? Isso aqui é um desenho cartoon 2D, certo? Sem muito degradê, com cores mais sólidas, né? Com cores, como posso dizer assim, com luzes e sombras extremamente bem demarcadas, tá certo? Se misturam, não tem aquele processo de degradê que se esvai a cor, se misturando muito, porque isso é um estilo que eu procuro trabalhar para esse tipo de trabalho. É um estilo mais prático. Eu poderia fazer esse mesmo trabalho, acho que com não sei, umas 100 maneiras, umas 50 maneiras diferentes, pelo menos, assim, posso imaginar assim, diferentes. Mas existem 50 maneiras diferentes também, de dar muito mais trabalho, né? E eu não poder oferecer esse produto ao público da pessoa física, né? E somente a empresas, porque ficaria muito caro se eu fizesse isso de outras formas, de outras maneiras,
Então esse é um estilo mais básico, que eu acho que fica muito legal, fica bonito, fica prático, fica econômico, tanto para a pessoa quanto econômico de tempo para mim também, né, podendo ter assim, enquadrar ele como um produto, né? É sempre bom também pensar um pouco nisso. Muita gente se perde ao pensar demais e deixar o seu trabalho extremamente comercial, assim, não fica nem agradável, porque a pessoa se prende tanto, não posso gastar mais horas do que o combinado, senão eu vou perder e tal, assim vai, mas não precisa tanto, mas é bom ter um pouco desse raciocínio para você poder sobreviver, senão você não vive. Senão você não tem como ganhar dinheiro, não tem como gerar renda, né? Enfim, procurei ali o inicial ali ao fundo do filho deles, estava mais escuro, mas eu procurei trazer, de repente jogar outras cores, né? Outras tonalidades referentes àquele seriado que eu falei, do Batman e Robin, que era tudo bem colorido. Joguei pra ver e entrei um pouco em testes, assim, em variações, porque muita coisa também nasce do acidental, muita coisa nasce assim, caramba, pô, não é que essa cor ficou legal e tal, e acaba e fica ali, né, todo mundo, como ele imaginou, como ele pensou, mas não, foi algo acidental, entende? Então eu comecei um processo de variação, às vezes esse processo de variação é até legal, você se deixar aberto a isso. Muita gente se fecha, não, coisa feia, não precisa, vou jogar rosa porque vai ficar horrível. Mas entre o rosa e aquela outra cor existem outros. E você chegou, antes de chegar ao rosa, você chegou em outra cor e ficou legal. Então é bem legal você poder se deixar bem livre desse processo. E chegamos aqui. A ilustração meio que se finaliza. Eu cheguei em 2 tonalidades de fundo diferentes. Talvez uma agrade mais a esposa, a outra talvez ao marido. Mas eu gostei muito do verde de fundo. E acredito que iremos finalizar ela assim. Tá certo? E finalizamos assim o desenho. Então é isso, galera. Hoje vocês puderam conhecer um pouco mais do meu trabalho. Hoje o tema foi desenho, né, 2D, tá? Eu espero poder ter elucidado algumas coisas, ajudado algumas coisas. Quem puder, visita lá o meu site pessoal, tem o site do meu estúdio. E é isso, tá? Mês que vem a gente tá aí com uma nova temática, falando sobre um próximo assunto que eu ainda não sei dizer qual é. Tá bom, gente? Espero que todo mundo tenha gostado. Que Deus abençoe e faça frutificar o dom que há dentro de cada um de vocês. Amém? Um grande abraço.